E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos falar hoje sobre tabela periódica. Uns detalhezinhos que as pessoas não contam, como usar essa tabela periódica para ter sucesso nos vestibulares, sucesso nas suas provas. Vamos lá? Bom, primeiramente, tabela periódica é uma ferramenta e ela pode ser muito bem utilizada para a gente. É comum, quando a gente está estudando, usando essa tabela periódica, o professor peça, faça a distribuição eletrônica dos elementos. Aí você chega lá, encontra um elemento químico como o magnésio e você tem que lembrar aquela distribuição eletrônica por subníveis, famoso lá, 1s2, 2s2, 2p6. Quantos elétrons já foram? Foram 2 aqui, mais 2 são 4, mais 6 são 10, 3s2. E aí você tem que fazer essa sequência várias vezes e o professor pede isso para que você faça e você acaba até decorando essa sequência. Beleza, você descobre que o nível mais energético é o 3s2. A lógica disso tudo está associada a ligações químicas que você vai ter que estudar, que você vai ter que saber camada de valência, entre outras coisas. Um outro item que o professor costuma pedir é aonde está esse elemento na tabela periódica. Então você vai falar qual que é o maior número da frente, 1, o 2, o 3, 3. Então ele está no terceiro período da tabela periódica. E também você vai falar assim, bom, como ele parou em 2, então ele tem 2 elétrons na camada de valência, ele deve pertencer ao grupo 2. Beleza, então vamos lá olhar a tabela periódica. Então, pertencendo ao grupo 2, um elemento está no terceiro período da tabela periódica, está aqui o magnésio. Perfeito, perfeitamente. Está funcionando tudo como a gente previa. Achamos o magnésio. A pergunta é, será que tem como, olhando a tabela periódica, a gente evitar de ter que fazer distribuição eletrônica? Ou, melhor, a gente fazer uma distribuição eletrônica mais inteligente, mais rápida? Sim, é possível. Como? Então vamos olhar pelo caso do flúor. O flúor no atômico 9. Se a gente olhar aqui na tabela periódica, a gente vai então olhar. 9 está aqui. Onde está o flúor? Bom, o flúor está no grupo dos halogênios, aqui ó, um grupo 17. Ele está no segundo período da tabela periódica. Perfeito, então eu já sei que ele está no segundo período da tabela periódica. Agora, olha só, ele tem a configuração do gás nobre hélio, mais a distribuição que teve aqui, mais essa distribuição aqui. Bom, não ficou claro, então deixa eu contar uma historinha para você antes. A tabela periódica ela é montada em blocos. E por que tem esses blocos? Então deixa eu montar aqui os blocos. A gente tem um bloco aqui que é o bloco S. Aqui a gente tem um bloco D e aqui um bloco chamado P e aqui embaixo um bloco F. Beleza, professor? Até então eu já estou entendendo tudo. Tem S, P, D, F. Sapo, pula, dando facadas. Ok. A gente tem no grupo 1, todos os elementos aqui terminam em S1. Aqui no grupo 2, S2. Aqui em P, a gente tem P1, P2, P3, P4, P5 e P6. Não vou fazer todos. Mesma coisa aqui, eu tenho T1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Aqui embaixo o nosso primeiro vai ser D, depois o restante vai ser F, F1, F2 e assim por diante, se contar são 14. Ok, o que isso me traz? Bom, tem um jeito muito simples para a gente fazer a distribuição eletrônica. Olha só, se eu pegar o caso do flúor, o último gás nobre que eu tenho preenchido é o hélio. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um colchetes e vou escrever aqui distribuição do hélio. O hélio tem 2 elétrons, que exatamente corresponde à distribuição de um S2. Perfeito. Para chegar aqui no flúor, teve que passar no segundo período pelo subnível S1, S2, ou seja, 2S2. Então, 2S2. E aí, se a gente olhar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, ele vai ter P5, mas ele está no segundo período. Ou seja, ele está 2P5. Opa, muito mais fácil fazendo essa distribuição eletrônica? Sim, mas no caso do flúor, a gente podia ter decorado essa sequência aqui que daria na mesma. Agora, vamos pensar no caso do bário. Olha, o bário é 56. Achar o bário é um pouquinho mais chatinho, né? Então, olha que legal que fica o bário. O último gás nobre anterior é o período 6, né? Que está no período 6 o bário. Então, seria o xenônio. Então, vamos lá. Então, a distribuição do bário, vai ficar a distribuição do xenônio, ok? E a gente vai olhar aqui. Eu tenho, então, no sexto período, 6S2. Ah, você está de brincadeira que eu posso fazer isso? Sim. Isso, exatamente essa distribuição mostra
o subnível mais energético, mostra a camada de valência e eu tenho a distribuição mais perfeitamente. Ah, então me dá outro, vamos fazer um outro para testar, vamos lá. Vamos fazer com o vanádio. O vanádio está aqui, ó. Ah, sim, agora te peguei, professor. Como que a gente faz? Perfeito, o vanádio está no quarto período, a gente vai ver o gás nobre anterior, que é o argônio, então vamos escrever lá, argônio. A gente tem aqui a camada 4s2, então vamos colocar aqui 4s2. Aqui eu vou fazer o seguinte, vamos olhar aqui qual que é o D que está, D1, D2, D3, então ele vai parar em D3. Então vou colocar aqui, D3. Só que tem um detalhezinho, toda vez que vai para o subnível D, ele está no quarto período, mas o subnível D está no período anterior, está no terceiro período se estiver no quarto, se estiver no quinto vai estar no quarto, e assim por diante, vai ser sempre um anterior. Nosso caso aqui, o vanádio está no quarto período, então quer dizer que essa parte que tem subnível D está no período anterior, então isso aqui vai ser 3D3. Uau! Mas isso está muito fácil, vamos fazer o rutênio? Vamos embora! Então, vamos fazer o rutênio, a gente vai achar o gás nobre, vamos achar qual subnível S que está e qual o D que está. Vamos lá. Então, olha lá, o rutênio está aqui embaixo. Opa, perfeito. O rutênio é do quinto período. Então, ele vai ser o gás nobre anterior, vai ser o criptônio. Então, vamos embora. Vai ser o Kr. Quinto período, então ele vai ser o 5S2. Vamos voltar lá para pegar os dados. O rutênio está no grupo 8, ou seja, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Então, temos lá D6, então vai ser 4D6. Opa, tá ficando legal isso aí, hein? Opa, vamos, mas dá certo para o arsênio também? Dá certo para o arsênio. Qual que é o gás nobre do arsênio, né? O anterior do arsênio? É o argônio. Então vamos lá. Distribuição do argônio. Então olha só, no caso do arsênio, ele está no quarto período, então ele vai passar pelo 4S2, que seriam esses dois aqui. Ele vai passar por todos esses que são 3D, ele vai ter que passar por todos 3D, então vamos colocar lá, 4S2, 3D, e aí a gente vai fazer o seguinte, vamos ver qual P que ele está, 1, 2, 3, então vai ser 4P3, 4P3. Se a gente for olhar, né, a tabelinha, para ver se deu certo, o argônio é 18, então vamos lá, então, esse aqui é 18, 19, 20, aqui mais 10, então são 30. Aqui mais 3, 33. Ah, bateu. Vamos ver se o rutênio bateu mesmo? Então o rutênio, ó, criptônio é 36. Então vamos lá. Esse cara vale 36, mais 2, 38. 38 mais 4, 44. Aqui, ó, o argônio vale 18, mais 2, 20, mais 3, 23. Poxa, é muito mais simples fazer essa distribuição eletrônica olhando a tabela periódica. Bom, não sei se ficou claro, mas espero ter ajudado você aí. Se você gostou, curta o vídeo, não esqueça de assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Abraços, até mais, tchau, tchau.